Aleluia! Olá, igreja, graça e paz, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu acredito que nessa noite Deus irá fazer coisas maravilhosas na sua casa, no seu lar, independente do lugar que você estiver. Deus está com você. Se junte conosco nesse momento de adoração e vamos adorar aquele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra. Só Tu és digno, Senhor, de ser exaltado. E em meio a todas essas circunstâncias, nós sempre declararemos que Tu és bom, Senhor. Tu és bom e não há outro como Tu. Tu és bom, Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Profundas riquezas, quem compreende os Teus caminhos, Deus, infinita beleza, os Teus juízos insondáveis são. Profundas riquezas, quem compreende os Teus caminhos, Deus, infinita beleza, os Teus juízos insondáveis são. Os Teus caminhos são mais altos que os meus, Teus pensamentos não cabem em mim. As estações da vida podem se mudar, mas o Teu amor nunca me deixarás. E Tu és bom, e minha alma canta, és bom. Minha esperança vive eternamente só em Ti. E eu sei que me amas com amor maior do mundo, e pra sempre eu cantarei. Profundas e profundas riquezas, quem compreende os Teus caminhos, Deus, infinita beleza, os Teus juízos insondáveis são. Profundas riquezas, quem compreende os Teus caminhos, Deus, infinita beleza, os Teus juízos insondáveis são. Os Teus caminhos são mais altos que os meus, Teus pensamentos não cabem em mim. As estações da vida podem se mudar, mas o Teu amor nunca me deixarás. E Tu és bom, e minha alma canta, és bom. Minha esperança vive eternamente só em Ti. E eu sei que me amas com o amor maior do mundo, e pra sempre eu cantarei que Tu és bom e bom, que Tu és bom, que Tu és bom e bom, que Tu és bom, Tu és bom, e minha alma canta,
amas com amor maior do mundo, e pra sempre eu cantarei que tu és bom e bom, que tu és bom. Que tu és bom e bom, que tu és bom. Que tu és bom e minha alma canta, és bom. Minha esperança vive eternamente só em ti. E eu sei que me amas com o amor maior do mundo, e pra sempre eu cantarei. Mais uma vez declare que tu és bom e minha alma canta, és bom. Minha esperança vive eternamente só em ti. E eu sei que me amas com amor maior do mundo, e pra sempre eu cantarei, cantarei que tu és bom, bom, tu és bom, que tu és bom e bom, tu és bom, Nós vamos sempre declarar que tu és bom. Só tu és digno, Jesus, de toda a nossa devoção. Digno és de toda a nossa atenção. Só tu és digno, Jesus. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Te adoramos, Rei Jesus. Digno de glória, nós te adoramos. Só tu és digno, Jesus. Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Declara, igreja, tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, digno és, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro. Vamos lá, tu és digno, e tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Independente das circunstâncias, te adoraremos, Rei. Pois só tu és digno, Jesus. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite tu bate nossa adoração, e dia e noite suba a ti nossa adoração, e dia e noite suba a ti nossa adoração. Ei, dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória.
Declare mais uma vez, dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos nossos corações. Tu és o motivo da nossa canção. Nós vamos sempre te adorar, de noite, noite e dia. Olá pessoal, tudo bom? A graça e a paz do Senhor Jesus sobre todas as nossas vidas. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, obedecendo às leis do nosso país, da nossa autoridade. E os nossos cultos continuam sendo os cultos gravados, culto pelo Facebook. Mas nós temos hoje na igreja grupos familiares divididos em várias localidades da nossa cidade de Alagoinhas e de Entre Rios, onde esses homens de Deus têm tomado o lugar de pastores, de grandes líderes. Ele tem acompanhado cada um em seus grupos pequenos e tem dado assistência tanto na palavra de Deus quanto nos estudos que nós temos feito toda semana, em oração. Tem feito bastante desafios. Muitos grupos estão em jejum, em oração. Outros grupos estão aí se levantando, fazendo coisas tremendas. Nós estamos também com a nossa ação social ainda de pé, muitos irmãos recolhendo alimentos, materiais, para poder continuar dando assistência aos mais necessitados que convivem em nosso meio. Nós cremos que a igreja ela não pode parar, a igreja está avançando. A igreja não é quatro paredes, não é um local onde nós fazemos cultos. A igreja é um local onde cultuamos todos os dias nossas casas, com nossos amigos, parentes e aqueles que estão bem mais próximos. A semana passada, nós tivemos uma palavra sobre o Espírito Santo, como ele estava agindo sobre nossas vidas e como ele age em nossas vidas. Hoje eu quero falar algo para você agora através de Jesus, a vida de Jesus. Jesus, ele é a palavra. E nesse contexto, nós vamos falar um pouco aqui hoje, destrinchar um pouco sobre a palavra de Jesus, sobre o que ele tem para nossas vidas. Preste bem atenção, aproveite esse momento que estamos em casa, que estamos tranquilos, né? Nesse momento feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nos traga uma direção da sua palavra, nos ensina nessa hora, nos ensina, nos traz conforto, nos traz vida, porque precisamos que o Senhor fale cada vez mais forte em cada um de nós. Estamos de coração e de mente aberta nesta hora para entender a sua palavra no nome de Jesus. Amém, amados? Nós temos uma palavra, hoje nós estamos mais calmos, vamos ler mais detalhadamente, vamos esmiuçar um pouco as escrituras, porque há uma percepção que o povo de Deus, ele perdeu um pouco a cultura de ler a Bíblia, ele perdeu um pouco a cultura de entender mais a palavra, da busca da palavra, e nós estamos resgatando tudo isso, porque um culto com 2, 3, 4 versículos, ele não é o suficiente para amadurecimento e um crescimento espiritual. É bom entender que a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro que nos ensina
a entrar no reino de Deus. A Bíblia é um livro que nos ensina o caminho de ir para o céu. Nela nós temos todas as respostas da nossa vida, desde a criação do mundo até o tempo que estamos vivendo no presente e o que vai acontecer lá adiante com o arrebatamento da igreja, com a vinda de Jesus, que vai ser algo muito bom e maravilhoso. Não é um livro de autoajuda, embora a nossa necessidade, às vezes a crise que passamos, às vezes a dificuldade que passamos, a gente sempre procura na Bíblia um conforto espiritual, mas ela não é para fazer somente isso. Ela é um livro que vai muito mais além do que aquilo que nós precisamos ou que nós falamos. Amém? Por isso nós vamos abrir nossa Bíblia agora. Abra sua Bíblia junto comigo. Cria essa cultura de abrir uma Bíblia. Em 2 Coríntios, lá no capítulo 10, verso 4. Olha o que a palavra diz. Hoje nós vamos falar sobre a palavra. Ele diz assim, no capítulo 10, verso 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofias. Olha, as armas da nossa milícia não são carnais. A gente começa a entender que a palavra de Deus sobre nossas vidas, o que está acontecendo sobre nossas vidas, o que nós vivemos ao nosso redor, ela não é meramente algo simples, mas o que Deus está falando através do apóstolo Paulo, ele diz que precisamos ter armas espirituais para combater as carnais. A nossa arma é a oração, a nossa arma é ler a palavra, a nossa arma é uma palavra de Deus sobre nossas vidas, e é por isso que eu quero falar hoje sobre essa palavra sobre nossas vidas. No livro de João, capítulo 6, vamos abrir lá, João capítulo 6, verso 63, Jesus ele fala algo aqui maravilhoso. No livro de João, capítulo 6, verso 63. Pegue o costume de abrir a Bíblia, abra ela. João capítulo 6, verso 63. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho vos dito são Espírito e são vida. Então Jesus ele começa a falar aqui, juntamente com aquilo que Paulo já tinha dito, ele diz que a palavra dentro da gente ele tem que ser vida. A arma é a nossa palavra. E em todos os momentos de nossas vidas precisamos entender que devemos falar bem, falar de Jesus, ser convicto daquilo que é do céu. A palavra que Jesus tem nos ensinado, ele diz isso: olha, há muito descrente entre vós. Por quê? Porque quando vem a perseguição, quando vem a dificuldade, aquela palavra de motivação, como eu tinha dito antes, quando alguém lê a Bíblia somente como um livro de autoajuda, quando vem as perseguições, quando vem a dificuldade da vida, quando algo está acontecendo de ruim, os seus firmes fundamentos está estruturado em autoajuda, não está estruturado em uma palavra, a palavra de Jesus, e muitas vezes se afundam nisso, porque não entende quem é Deus, não entende quem é o Espírito Santo, e ficam muito desconfortável. Recebi muitas mensagens esses dias, de crentes que estão isolados, estão dentro de casa, pessoas que estão com medo, de sair na rua, mas amados, a Bíblia não diz que a gente tem que ter medo dessas coisas, a palavra diz que nós estamos em Cristo Jesus, foi Ele que vivificou em nossas vidas. Deixa de ter medo, porque o medo traz uma dúvida espiritual, e nós que somos crentes, temos que crer na palavra do Senhor, saber que mesmo que viemos a morrer, estaremos com Ele na glória. Crente não morre, ele parte dessa vida para uma outra muito melhor, amém? Então Jesus ele falou sobre isso, ele disse que o Espírito na verdade ele é vida, e é o que tem dentro da gente. Em Provérbios capítulo 18, verso 21, ele diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então aquilo que nós falamos é que vai trazer vida. A língua, ela que tem poder sobre ela. Então existe muitas notícias ruins, principalmente utilizando hoje nos meios sociais, que as pessoas gostam de passar notícia ruim. Isso não faz parte da vida do crente. O crente ele tem que ter o Espírito Santo dentro dele e falar coisas boas, falar coisas novas. Foi isso que Jesus fez. O que me chama muito a atenção quando Jesus andou na terra é que ele tinha muitos motivos, né, de falar alguma coisa ruim, mas ele sempre falou a palavra. No dia que Satanás
Ele foi até ele lá, na tentação de Jesus, conhecido como a tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4. Nós vimos lá que Satanás ofereceu coisas a ele, e ele simplesmente rebatia com a palavra. Ele sabia da palavra, ele conhecia a palavra, ele era a palavra. Ele dizia: olha, mesmo que venha fome, Satanás, nem só do pão viverá o homem. Era isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele não precisava transformar pedras em pães, porque Deus sabia a necessidade dele e ia suprir. Ele não precisava estar clamando a Deus por ajuda, se caso ele se jogasse do pináculo do templo, porque Satanás disse: olha, está escrito que darás ordem aos teus anjos. Ele disse: não, eu não preciso tentar o meu Deus, porque eu já sei quem eu sou. A proteção, ela vem naturalmente. Então, conhecendo a palavra, nós, com certeza, cada um de nós vai sair muito fácil de todas as situações. O apóstolo Paulo, ele conhecia a palavra. Ele disse: olha, quer vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Isso é conhecer a palavra. O apóstolo Paulo foi apedrejado numa cidade, jogaram ele para fora da cidade, como ele já tido como morto, mas no outro dia ele volta para pregar no mesmo lugar onde ele tinha sido apedrejado. Que palavra é essa que tem dentro da vida desse apóstolo, que ele entendia que tinha que voltar para aquele lugar, mesmo passando risco de vidas? Então, amados, devemos aprender com os melhores. Os melhores são aqueles que estão ali na Bíblia, aqueles personagens como foi Estevão, aqueles personagens como foi Paulo, como foi Silas, como foi Barnabé, aqueles personagens nas Escrituras que nos deu um grande exemplo de como viver uma vida de fé poderosa. A vida de Filipe, a vida daquele casal, né, que acompanhava o apóstolo Paulo, Áquila e Priscila, aquele casal que deu a vida deles, protegendo o homem de Deus para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse adiante. Esse é um tempo de despertar da igreja, é um tempo em que agora acalmar todos esses shows que foram feitos durante muitos anos, tirando uma concentração de quem era Jesus, trazendo agora para a verdadeira palavra, para entender quem é o Filho de Deus. Amém? Em João capítulo 1, verso 1, a palavra diz aqui que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, a palavra sempre esteve com Deus. Agora no verso 4 e no verso 5, ele tem algo muito maravilhoso, que ele diz assim, que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Então, se nós somos luz, ela vai brilhar onde há trevas, ela vai derrotar as trevas. Não precisamos falar das trevas, não precisamos comentar nada das trevas, precisamos é ser luz. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando a palavra de Deus aparece lá e diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra, e o anjo de Deus foi lá, e ele separou, e ele disse: haja luz. E aconteceu algo maravilhoso, porque no lugar de trevas, a luz apareceu. Ele não mandou as trevas embora, ele mandou que a luz aparecesse. E você sabe o que é mais maravilhoso? É que nós temos 24 horas, né, durante o dia, e a maior parte do nosso é luz. As trevas é muito pouco. Durante as 24 horas, a maior parte é luz. As trevas, ela vai sempre existir. Os perigos, a dificuldade da nossa vida vai sempre existir, mas se você é luz, coisas grandes vão acontecer na sua vida e vai brilhar perfeitamente. Não precisamos falar das trevas. Não seja aquele que leva más notícias. Fale as coisas de vida. Fale de Jesus. Ele veio para te dar vida, ele veio para te dar salvação, ele veio para que esse mundo se tornasse algo melhor. Há uma promessa de Deus nas nossas vidas com ele no céu. É isso que a igreja está precisando falar cada vez mais, ensinar cada vez mais. Quando uma pessoa chega na igreja, ela não pode ser, quando ela chega com as trevas da igreja, a gente fala da luz para ela. E aos poucos essa luz que nós vamos falando para ela, vai apagando, vai ali clareando, vai ali enchendo aquela pessoa de luz. E aos poucos, aquelas trevas vão saindo dessa pessoa. É nisso que nós cremos e acreditamos. Amém? Deus separou as luzes das trevas, como eu falei para vocês, né? Eu quero falar algo para você,
que aconteceu na época que eu tinha 8 anos de idade. Eu fui levado a eu não sei bem se era um terreiro de macumba, não sei se era candomblé, não sei qual era o que foi naquela época. Eu tinha uma prima que ela estava com problema psicológico, e naquela época a pessoa levava muito para poder fazer reza, para poder fazer algum tipo de cura. E aconteceu que eu fui nesse lugar. E ao chegar nesse lugar, junto com meu pai, com minha mãe, acompanhando ela, eu estava sentado perto da janela em um sofá. E aí eles puxaram uma rede, ficava balançando e tocando fogo nas pólvoras lá, um negócio assim. E eu via debaixo daquela corda ali um cachorro ali embaixo. E quando eu comecei a encarar o cachorro olhou para mim e ele disse, ele percebeu que eu estava olhando, veio na minha direção, e eu corri dele, subi numa janela, e o cachorro ficou tentando me pegar, aquelas pessoas tentando me segurar, dizendo que eu estava louco. Aí foi que eu entendi que eu estava vendo o cachorro e nenhum deles estavam vendo aquele cachorro. Um dia, já depois de 22 anos depois, já com 30 anos de idade, eu saí para pregar o evangelho, e pregando o evangelho, eu vi dentro de uma casa esse mesmo cachorro, depois de 22 anos que eu tinha visto. Eu vi novamente ele, e eu percebi e disse, Deus, o que é que está acontecendo? Aí o Senhor falou para mim e disse, olha, esse é um espírito maligno, eu quero que você vá lá e expulse ele. E eu fui lá, e quando eu falei em nome de Jesus, olha que palavra, em nome de Jesus você vai sair desse lugar. Ele saiu, ele desapareceu. Não era mais aquela criança que tinha medo do cachorro, mas era aquele homem que já entendia o que era a palavra de Jesus. Eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a entender o que Deus estava falando, através de o que é cura, o que é milagre, o que é expulsar demônio. É isso que a igreja hoje ela precisa entender, que os espíritos malignos sim existem, as trevas sim existem, mas nós temos o poder de expulsar ele, expulsar de nossas casas, de nossa família, seja através de um vírus, seja através de um espírito maligno. Temos o poder, porque a palavra está sobre nós. Jesus falou lá que recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Precisamos entender sobre esse Espírito. Naquela época, quando eu vi isso, eu fui para uma igreja, fui procurar uma igreja, e uma seita veio me ensinar. E a seita, cheia de trevas, ela dizia que o Espírito Santo não existia, era uma força ativa de Deus. A seita dizia que Jesus não era Deus. A seita tirava completamente o brilho das Escrituras. Mas aí, para a glória de Deus sobre a minha vida, eu não sabia muito, não tinha muita experiência em ler, eu era muito devagar em ler. E minha mãe me deu uma Bíblia e disse, você vai treinar a ler agora na Bíblia. Foi lendo a Bíblia, treinando leitura na Bíblia, que eu comecei a descobrir o poder de Deus de expulsar demônio, o poder de curar, o poder do Espírito Santo. E lendo a Bíblia, ele salvou a minha vida espiritual, salvou a minha vida quem eu sou hoje. Aleluia. Então, amados, leia a Bíblia, leia a palavra. Não permita que as coisas que estão ao seu redor encham a sua mente de coisas falsas, porque a Bíblia é o único livro verdadeiro. Ele vai salvar a sua vida. Em Romanos, no capítulo 8, verso 11, ele diz assim, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, olha que coisa maravilhosa. É até bom a gente ler ele todo, eu fiz só um resumo aqui, mas a palavra ele diz, olha, Romanos capítulo 8, verso 1, ele tem uma palavra poderosa. Olha o que ele diz assim, verso 11, né? Romanos 8, 11, ele diz assim, porque se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus desse modo, vivificará também o vosso corpo mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Assim, pois, irmão, não sois mais devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Amados, não tenha medo da vida aqui nessa terra, não. Não fique constrangido em viver nessa carne, não. É isso que a palavra está falando. Ainda tem mais aqui, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente viverás. Creia que a sua vida não é somente aqui na terra.
nós somos eternos aqui, porque somos eternos nos céus. Em mim habita um Espírito eterno, aquele que eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E nada que é trevas, eu quero que atinja nesse corpo. Nada que seja trevas, eu quero que habite mais em mim. Não é? Me perdoe, muitas vezes não tem uma palavra assim, como muitos falam, de muita motivação, de coisa grande para todo mundo estar pulando e gritando e sorrindo. Mas não foi assim que Jesus ensinou, não. Jesus sentava com todo mundo e ensinava a palavra. E dizia, o caminho é esse, a palavra é essa. Aleluia. Amados, isso é muito bom, conhecer Deus. E se conhece Deus é na calma. Se conhece Deus é no seu quarto, é lendo sua Bíblia, é orando. Aleluia. Outra coisa que Jesus falou também, está lá em João capítulo 15, verso 7. Ele diz assim, olha, João capítulo 15, verso 7. Ele diz assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso, amados, vamos deixar a palavra de Deus habitar em nossas vidas, transformar a nossa vida. Você não precisa somente de um pastor para estar lhe acompanhando. Você precisa também do pastor, o bom pastor Jesus Cristo, estar com você a cada dia. Amém? Por isso, amados, vamos ser discípulos de Jesus. E a palavra de Deus, ele diz isso. Se nós permanecermos nele, ele vai ser fiel e justo para estar em nossas vidas e permanecer em nossas vidas. Amém? Pai, obrigado porque hoje eu vou partir para falar coisas boas, para falar coisas poderosas. Na minha boca não vai mais falar sobre morte, na minha boca não vai mais falar sobre enfermidade, porque isso é trevas. A partir de agora, nós vamos falar uma palavra de vida, ministrar nas vidas dos irmãos, da minha casa, onde quer que eu estiver. Eu quero dizer que Jesus, ele é o autor da vida. Jesus, ele é a palavra que nos traz vida, que nos traz salvação, que nos traz uma unção poderosa. Que o Espírito Santo possa habitar em nossas vidas. Que aonde nós, como luz, somos o sal da terra, a luz deste mundo, chegarmos, nós iremos brilhar. Haverá luz. As pessoas vão olhar para cada crente, para cada irmão, para cada um que está levando a palavra e sentir um conforto espiritual. Não somente pelo que nós falamos, mas pelo que nós vivemos, pelo que nós somos, pelo testemunho de vida que nós temos, porque andamos com Jesus, e aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, prospera, aonde nós colocamos as nossas mãos, prospera. Pai, nós somos seus filhos, que aonde nós estamos passando, nós temos visto a tua glória a cada dia. Assim como foi no passado que o Senhor protegeu os seus filhos e deu honra e deu glórias a eles e colocou eles em lugares altos e poderosos, assim nós cremos que cada um de nós receberá do Senhor uma porção poderosa de Ti, Pai. Eu sei que nosso governo está providenciando algo para nossas vidas, para a nossa nação, mas se o Senhor não estiver no controle, nada vai valer a pena, Pai. Por isso ilumina a vida deles. Coloca em nosso presidente o Espírito Santo. Coloca em nosso presidente para que ele avance e seja cheio da sua graça. Eu sei que as trevas estão falando mal deles. As trevas não entendem o que é uma autoridade. Mas nós entendemos o que é uma autoridade. Hoje a nossa autoridade como presidente tem sido ele que o Senhor colocou. Por isso, respeitamos e abençoamos ele, que toda decisão dele seja sábia e que toda investida do diabo contra o nosso presidente, toda investida do diabo para derrubar ele neste momento, lance em terra agora, demônios, vá embora, deixa ele livre para que governe bem e faça tudo aquilo que Deus colocar no coração dele, no nome de Jesus. Amém? Você crê? Diga, Pai, eu creio. Vamos fazer um ato profético agora, levante a mão sobre sua família e diga, Pai, em nome de Jesus, nenhuma enfermidade vai chegar na minha casa, em nome de Jesus, nem trevas não entram aqui neste lugar, porque o Senhor é luz e é vida. Um abração para vocês, um beijo no coração de vocês,
e até a próxima semana, se o Senhor permitir, porque eu estou aguardando a vinda dele, né? Estou ansioso pela vinda de Jesus e creio que vai ser essa semana. Se prepare para a gente se encontrar na glória. Um abração e um beijo. Que palavra abençoada, irmãos. Convido você agora a continuar adorando o nosso Deus. Nós te adoramos, Rei. Nós te amamos. Nos enche mais e mais com teu amor. O amor que lança fora todo medo. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. E não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Obrigado você que nos assistiu até aqui. E para você que deseja dizimar e ofertar, pode estar fazendo isso por transferência bancária ou entregando ao seu líder do grupo familiar. Também não se esqueça que nessa quinta-feira nós vamos ter a live no Instagram da igreja, @IRVAlagoinhas, com o nosso culto acontecendo lá. O nosso pastor vai estar ministrando, tá certo? Então, nós nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus.